Olá, curador, como estás? Neste espaço eu vou-te ensinar a ser terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade e paixão através do Shiatsu Medicina. Eu sou a Bárbara Couto e para receberes estes vídeos logo em primeira mão, não te esqueças de ativar o sininho. No vídeo de hoje resolvi falar-te da importância da emoção para esta filosofia de vida, esta terapia que tem muitas componentes, mas onde de facto a componente emocional é muito importante. Eu vou-te contar uma história. Eu, quando tinha 18 anos, estive indecisa entre ir para Psicologia ou para Direito. Na altura eu fiquei com dúvidas. Porquê? Porque eu fiquei com a sensação que poderia estar a querer ser psicóloga de mim própria, estava numa fase um pouco emocionalmente mais instável, e então, quando perguntava às pessoas sobre o que achavam sobre isso, ficavam também com ideias de que a psicologia podia não ser tão rentável, podia não ser uma profissão de futuro, e de facto, se fosse hoje em dia, eu não teria feito assim desta maneira. Na altura estava muito mais voltada para fora, para o que os outros pensavam, diziam. Teria possivelmente feito um exercício mais profundo de reflexão, talvez tivesse feito testes psicotécnicos mais sérios. Na altura ofereci uma coisa muito leve e como se não fosse demasiado importante, mas na verdade eu escolhi ir para a advocacia e claro, tudo faz parte da vida, mas eu estou a contar-te esta história porque quando eu percebi que Masunaga era este grande mestre do Zen Shiatsu, eu fiquei muito entusiasmada, porque isso iria colmatar esta minha grande vontade de fazer um estudo mais profundo sobre a psicologia humana. A grande surpresa foi que, ao contrário do Ocidente, na medicina oriental, os órgãos internos, ou seja, a própria fisiologia, a própria anatomia, influencia as emoções. E aqui eu tive o que se chama um insight. Eu comecei a perceber realmente que quando os nossos meridianos, que têm o nome de órgãos internos, meridiano do coração, do fígado, dos pulmões, do rim, quando esses meridianos estavam bloqueados, era impossível eu estar emocionalmente em equilíbrio. E eu própria sentia-me uma prisioneira do meu próprio corpo. Tantas vezes eu mentalmente sabia o que era acertado para mim, como é que eu podia ou devia agir em determinado momento, ou como é que eu me deveria estar a sentir ou não deveria estar a sentir daquela maneira, mas o meu corpo de alguma forma não me deixava. Eu sentia-me esta prisioneira do meu próprio corpo e a terapia Shiatsu estava-me a mostrar um mapeamento de como é que isto se podia desenvencilhar. Para mim foi claro que eu podia curar a minha ansiedade, o meu estado limite de depressão, já com esta terapia física. E eu comecei a fazê-lo muito em autocura, porque eu na altura estava grávida da minha filha Clara e durante o meu curso de Shiatsu eu não podia ser tocada, mas eu tive muito esta sensação de que eu devia praticar esta autocura e é isso hoje que eu ensino muito nos meus cursos, esta autocura. Ensino também nas minhas aulas de yoga medicina, que eu chamei-lhe assim porque acredito profundamente que quando nós temos o corpo desbloqueado, todas as emoções associadas são mais facilmente desenroladas, a vida flui com outra naturalidade, eu consigo ter mais percepção dessas próprias emoções, no fundo eu consigo estar mais mindful dessas emoções e atenção, consigo fisicamente fazer uma mudança que me ajuda à mudança emocional. Acontece que no primeiro curso de Shiatsu que eu fiz, eu fiquei insatisfeita. A lei patológica que me ensinaram, na verdade, não era uma lei patológica, mas fisiológica, era uma lei de saúde. A mim ainda estavam a ensinar-me emoções como sendo positivas ou negativas e realmente depois, mais tarde, com um estudo muito mais aprofundado de toda a filosofia oriental, eu entendi profundamente que não existem emoções boas nem más, cada uma é o que é e, ainda para mais, há leis fisiológicas, ou seja, leis da saúde na medicina chinesa que explicam isto claramente, muito claramente. E então é isto que eu vos quero hoje
contar esta minha grande descoberta e que transformou de facto muito a minha vida. Vocês estão a ver aqui os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e árvore. E neste ciclo do círculo temos a lei da geração, a lei da nutrição, onde a mãe nutre o filho. Mas hoje vamos falar desta estrela que está no meio, que fala de outra lei fisiológica, de outra lei da saúde, mas em que há aqui uma dominância. Então nós vemos que o fogo domina o metal domina a árvore domina a terra e a terra domina a água. Muita atenção, aqui estamos a falar de elementos da natureza, mas cada um destes elementos corresponde a vários meridianos e a um órgão específico. Por exemplo, o fogo está relacionado com o coração, terra com o baço, metal com os pulmões, água com o rim e árvore com o fígado. Portanto, há aqui uma dominância destes órgãos internos e também é isso que interfere depois com a nossa saúde orgânica. Cada um destes elementos e órgãos internos correspondentes tem uma emoção associada e é isso que nós vamos ver hoje. Nós vemos aqui que a alegria do fogo, que é a emoção associada ao fogo, domina ou deve dominar para haver saúde a tristeza do metal, que é a emoção ligada ao metal. E realmente é assim. Nós temos que ter o sorriso da existência, como eu costumo dizer, ou seja, tem que haver o mínimo de alegria para colmatarmos estados de apatia, de depressão, de introspecção. Portanto, uma pessoa saudável é uma pessoa que tem um pouco de alegria para colmatar a sua tristeza. Depois, temos aqui a tristeza que tem que dominar a raiva, que é a emoção negativa associada à árvore e que na lei da dominância está a seguir. Então, aqui é um pouquinho mais difícil para esta sociedade ocidental. Porquê? Porque hoje em dia ainda se vê muito a repressão da tristeza. É muito mais aceite, digamos assim, uma pessoa que manifesta as suas raivas, por exemplo, uma pessoa que seja mais agressiva, mais dura, que seja mais rough, do que aquela pessoa que chora com facilidade, que se entristece, que sabe, no fundo, recolher e ficar a perceber o que está a passar consigo. Hoje em dia já está um pouquinho melhor, mas antigamente então o homem que chorasse era visto como uma fraqueza. E isto, vejam bem, faz com que uma lei da saúde esteja muito prejudicada. Porquê? Porque esta lágrima da tristeza, este sereno da tristeza não vai pôr trava, não vai travar esta raiva que é necessária quando é na lei da saúde, mas quando não há esta trava da tristeza, fica descontrolada. E o que é uma raiva descontrolada no nosso dia-a-dia? É aquela pessoa que não para, que está sempre a pensar no que fazer a seguir. Nós temos este flagelo quase nas mães hoje em dia, que estão tanto nesta energia da árvore, de fazer acontecer para fora fazer, que quando chegam a casa não conseguem recolher. Estão também a serem tarefeiras, estão completamente na energia do trabalho, mas mudam só a figura, muda só o cenário, digamos assim. Então é muito importante para nós não cairmos em burnouts, em ansiedade, porque a árvore em descontrole dá muita ansiedade também em relação ao futuro. Não ter medo desta tristeza, desta introspecção é muito importante. É normal estarmos tristes, é normal chorarmos. Eu costumo dizer, uma vez uma aluna minha, ainda hoje a cito mesmo em curso, etc. Ela disse-me assim que a tristeza, eu não sei se ela foi buscar esta ideia a algum lado, mas ela disse-me que a tristeza deve ser como a febre, 3 dias. Portanto, nós devemos de facto entrar nestes estados de introspecção, de choro, de lágrima, pelo menos até ao 3º dia, né? Mais que isso não, porque depois também nos começamos a identificar demasiado com esta tristeza e, claro, pode ser prejudicial. Mas não ter medo de sentir essa tristeza vai ajudar muito a que a gente não fique com uma raiva exacerbada que se demonstra muito hoje em dia, não
propriamente com aquela pessoa que quer lutar, mas também nós vemos, por exemplo, o flagelo da guerra hoje em dia, vemos, por exemplo, homens, lá está, que não assumem as suas tristezas, que estão muito mais violentos mesmo, e há uma violência física. Mas também vemos isto nas mulheres sobre a forma da contenção emocional. É aquela mulher que está sempre, quase como se metesse para dentro, está contida, contém, e depois de repente, puf, explode. Esta mulher não está a cumprir esta lei fisiológica da saúde, não está a acolher as suas tristezas. E depois temos aqui a árvore, a raiva, que tem que conter o pensamento excessivo. A terra não tem uma emoção em si, mas tem este pensar em excesso. Terra tem muito a ver com esta preocupação excessiva, com este pensamento que também dá, por vezes, confusão mental. E é esta energia da ação que eu falei, em excesso, não é? Não controlada pela tristeza, mas quando ela é controlada pela tristeza, ela vem na medida certa. É aquela pessoa que sabe dizer não, que sabe impor os seus limites, que sabe quando é para fazer, que sabe quando é para parar, que sabe quais são, lá está, o seu lugar, quais são as suas necessidades básicas, quais são as suas necessidades emocionais. Então, isto vai ajudar muito, esta raiva no ponto certo, vai ajudar muito a colmatar este excesso de pensamento, porque quando eu estou neste pensar e que não tem trava da raiva, eu não coloco nada em ação. Eu sou uma pessoa que não consigo definir qual é a minha estratégia, não consigo dizer o que é para fazer, não me consigo organizar. É necessária esta raiva, no sentido mais de limites e de planeamento, controlar este pensamento excessivo. Também é muito necessário este pensamento, a parte mais racional aqui falando, controlar o medo que está associado à água. E porquê? Porquê é que vocês me dizem? Tantas vezes na minha vida que eu tive que esfregar os meus rins, como eu costumo dizer, para dizer racionalmente ao meu corpo: não tenhas medo. Isso é só medo infundado, é o medo muitas vezes da tua herança genética. Eu já contei aqui às vezes esta história, mas posso tornar a contar. Na minha vida como empreendedora, eu muitas vezes bloqueio. Agora cada vez menos, porque de facto já sou empreendedora há 11 anos, mas eu não tenho na minha família, não tenho representatividade, eu não sei como é que se faz isso, né, de empreender. E muitas vezes eu sinto este bloqueio do medo que não me faz avançar. E aqui eu ponho tantas vezes a minha razão, esta minha terra, este meu enraizamento, esta minha presença. Terra também é muito isto, é o mindfulness, esta minha presença a dizer ao meu medo que está tudo bem. Aqui agora está tudo bem. A minha emoção, o que eu estou a sentir, não me define, muito menos me limita, porque o medo ele é necessário, como vamos ver a seguir, mas não ao ponto de nos parar, de nos bloquear. Então, tantas vezes nós temos que pôr a nossa mente, a nossa parte mais racional, ao serviço dos nossos medos e dizer: por A mais B, não se justifica que tu estejas com esse receio. Ele está a acontecer, é fisiológico, já está aí, mas não se justifica. Então, aqui temos o pensamento a ajudar o medo, a colmatar este medo que bloqueia. Mas depois temos aqui o medo, que ele também tem que agir, ele é necessário. Como eu vos disse, não há emoções positivas nem negativas. Então o medo tem que dominar a alegria. E vocês perguntam: mas porquê? Não seria tão melhor não haver medo e termos só alegria? Não pode ser assim. Porquê? Porque o medo, se não travasse esta alegria transformar-se-ia em euforia. Então, vocês de certeza que já conheceram aquela pessoa que ri à toa, que está completamente desconectada, está completamente aérea. Porquê? Porque este medo é necessário para sermos mais focados,
focados, organizados, para, de facto, medirmos os perigos, para frearmos esta alegria que pode, descontrolada, ser uma alegria tonta, desconectada daquilo que são os nossos reais valores, sentires. Então, muitas vezes, esta pessoa que também não tem medo de nada, torna-se uma pessoa que toma decisões precipitadas, decisões que realmente não têm um fundamento no seu coração. E lembrem-se que o fogo está ligado a esta energia central do coração, mas é um fogo que é em excesso, porque não tem este domínio da água, não tem este domínio do medo. Todas as emoções e este medo no tempero certo, ele é absolutamente crucial, necessário. E depois, mais uma vez, temos aqui o início do ciclo, temos a alegria a frear a tristeza. Recapitulando, alegria freia a tristeza, tristeza freia a raiva, raiva freia o pensamento freia o medo e o medo freia a alegria. E é absolutamente crucial para nós entendermos o nosso paciente, percebermos também como é que nós estamos em termos emocionais, quais são as emoções que eu tenho mais medo, quais são as emoções que eu de facto tenho mais descontroladas, quais são as emoções que eu realmente não sei encarar, que eu não sei ver, como é que está este circuito perfeito nos meus órgãos internos, nas minhas emoções, analisado através do Shiatsu Medicina, que além de perceber e percepcionar estas relações fisicamente, através da palpação, do toque terapêutico, do estiramento, da manipulação, ela consegue, através do diagnóstico pela fala, através também do diagnóstico abdominal, diagnóstico pelas costas e tudo mais, perceber a correlação corpo, mente e emoções. E isto é o brilhantismo desta terapia que de facto consegue ir mais profundo, consegue ir à causa e não à superficialidade de uma dor ou de um sintoma.